Especial. Um sábado que na maior parte das nossas igrejas nós estamos tratando sobre o tema da liberdade religiosa. E isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa relação no nosso trabalho, nos nossos estudos, enfim, em diversos ambientes que são familiares e comuns à nossa vida. Hoje é o dia também do Impacto Esperança. Como nós estamos muito perto da nossa feira de saúde, nós vamos concentrar a distribuição de livros da nossa comunidade no dia 10 de junho, que é o dia da nossa feira de saúde. Então, no próximo sábado, você pode destinar na sua oferta o valor referente à quantidade de livros que você gostaria de doar para serem distribuídos no dia 10. O livro é a respeito da esperança. O valor do livro é de R$1 cada livro, então você pode destinar uma parte de sua oferta para a aquisição desse material, para que nós tenhamos livros suficientes para serem entregues então na nossa feira de saúde. Dr. Neemias é o advogado da nossa associação, a Associação Paulistana, e junto com alguns outros advogados do nosso campo, ele tem liderado esse movimento da Igreja Adventista de espalhar realmente essa conscientização da importância da liberdade religiosa. Tem feito um excelente trabalho e vai contar um pouquinho a respeito de como a igreja tem se posicionado e tem ajudado membros tanto adventistas como outras pessoas de outras denominações religiosas a permanecerem fiéis aos seus princípios, às suas crenças e terem os seus direitos preservados. Ele está acompanhado aqui da sua esposa, Graciela, e da sua filha Fernanda. Muito obrigado pela presença de vocês. Doutor, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. A casa é sua, afinal, o senhor já conhece ela há bastante tempo. Fique à vontade, que Deus use mais uma vez. Obrigado. Bom dia a todos. Olha, eu me sinto em casa mesmo, viu? E me sinto muito feliz por poder estar com vocês neste sábado. Primeiro porque eu tive o privilégio, desde a fundação aqui da igreja, de participar da aquisição desse imóvel, da compra do terreno. Eu lembro como se fosse hoje. Aqui era uma casa bem velha, antiga, e eu num sofá, num cantinho ali, conversando com a proprietária sobre como nós estabeleceríamos a compra do imóvel dela. E para a honra e glória de Deus, hoje nós temos aqui essa comunidade maravilhosa, essa igreja. Então, que Deus seja louvado por isso. Me sinto feliz em ver o fruto do trabalho que Deus tem dirigido. Irmãos, meu currículo, eu sou Neemias, meu nome é Neemias, sou filho primeiramente de nosso Senhor Jesus Cristo, e de Jesus Martins, que é meu pai. Então, sou filho de Jesus duas vezes. Né? Primeiro do nosso Senhor, e fui dedicado ao Senhor nos meus primeiros anos de vida, como essa linda criança também foi dedicada. E desde o meu nascimento, eu já estava envolvido com o trabalho da nossa igreja, porque meu pai foi um missionário na década de 60 e 70 aqui da Igreja Adventista como colportor. Então, desde o meu nascimento, minha família já tem uma ligação com a mensagem da salvação. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Confesso a vocês que eu não sou um grande pregador, mas tenho muita vontade de servir a Deus no meu melhor. E isso está em meu coração. E todos os dias eu leio essa Bíblia maravilhosa, a palavra de Deus. E confesso a vocês que por esses dias eu estava lendo a Bíblia, meditando, e me veio uma inspiração muito profunda de que a palavra de Deus ela não se retém somente à Bíblia. A palavra de Deus ela é muito maior do que a própria Bíblia. Ela manifesta através do Espírito Santo em nossos corações. E todos os dias que eu tenho lido essa Bíblia, a palavra de Deus tem revelado a sua vontade, tem revelado os seus princípios e o seu amor para que eu possa viver isso.
e nesse departamento de liberdade religiosa, eu tenho tido esse privilégio, irmãos, de viver a verdade dos princípios pregados aqui nesta Bíblia, manifestando carinho, manifestando a atenção por cada pessoa que está passando por uma dificuldade. Eu participo, eu carrego a cruz junto, eu choro junto, eu sorrio junto. Porque esse departamento de liberdade religiosa é um departamento de serviço, de apoio. E eu confesso a vocês que eu fui escolhido para estar nesse departamento, não fui eu que escolhi. Nem em sonho eu imaginava que eu estaria nesse departamento, mas pela vontade, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele me escolheu. E para abrirmos a palavra de Deus hoje, eu convido a todos, para como estamos, vamos conversar com o nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos aos Teus pés, para ouvir a Tua vontade falada aos nossos corações. Que tudo o que for dito aqui, Senhor, seja unicamente para a glorificação da pessoa de Cristo Jesus e do Teu nome. Que nós sejamos, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos. Que cada um que está aqui, Senhor, saia revigorado, saia alegre e animoso, cheio do Teu poder, da Tua graça e misericórdia. Senhor, nos inspire e que o Teu Espírito Santo esteja conosco e que a Tua presença se faça aqui também conosco, é o que rogamos e pedimos por Jesus. Amém. Irmãos, quando eu fui convidado para estar aqui com vocês, eu fiquei pensando, qual é a mensagem que eu poderia compartilhar com vocês esta manhã? Quais seriam as palavras que eu poderia dirigir a vocês para confortar os nossos corações? Eu abri a minha Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 21, no versículo 17. E relembrei uma história que eu já havia lido. Uma história do qual, quando eu li essa história, eu fiquei, digamos a vocês assim, eu fiquei um pouco estarrecido e um pouco sem compreender a princípio o porquê Deus, ao final dessa história, perdoa Acabe, o rei de Israel. Na linguagem de hoje, nós poderíamos dizer o seguinte: como um homem rico, muito rico, em sua propriedade, e ele tem quase metade do quarteirão. Do lado da casa dele, ali, estaria antes mesmo dele ter construído a sua casa, um homem humilde, simples, com seus filhos, e aonde ele vivia da agricultura, aonde ele vivia do plantio. E o homem rico lá com a sua mansão, que ele acabara de construir, lembrou-se de que ele esqueceu de construir a sua quadra de tênis. E ele olhou para o seu vizinho, aquele homem humilde, simples, vivendo do campo, e ele disse o seguinte: Senhor, me vende a sua propriedade. E aquele senhor, na sua simplicidade, fala: não posso, é tudo que eu tenho, eu vivo dessa terra, eu planto, eu colho, eu tenho filhos para sustentar. E é a herança da minha família, eu não posso vender essa propriedade para você. Aquele homem rico insiste para que aquele homem venda a sua propriedade. A tal ponto que, ao ele receber um não, ele volta para a sua casa desanimado. E sua esposa diz assim: o que aconteceu, querido? Ele fala: meu vizinho aí não quer me vender, eu ofereci o dobro do que vale aquela propriedade.
E ele não quis me vender essas terras, porque ele disse que é herança. E a sua esposa diz assim para ele: homem, ser mais forte, você é rico, dá um jeito. E instiga aquele homem a usar de todas os... Desculpa, pessoal. Desculpa que quando a gente prega a gente fica um pouquinho nervoso. E aquele homem rico, instigado por sua esposa, usa de todas as suas forças para adquirir aquele imóvel, ao ponto de fazer com que aquele homem fique endividado, ao ponto de fazer com que aquele homem, na sua circunstância... Muito obrigado, muito obrigado. Até mesmo seja executado e vá a leilão a sua propriedade. Não inconformado ainda com o mal que tinha feito aquele homem, ele contrata alguns bandidos e fala: está vendo aquele senhor? Vai lá e mate ele. E vão lá aqueles bandidos e matam aquele senhor. E aquele homem rico, através de um leilão, em razão do inventário, o imóvel vai para leilão por causa das dívidas e ele adquire aquela propriedade. E feliz ele faz ali a sua quadra de tênis que ele tanto almejava. Eu estou fazendo uma analogia nos dias de hoje da história de Acabe. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês e olharem nos capítulos anteriores, essa é a história de Acabe. Essa era a história do rei de Israel. Ele tomou a propriedade, a sua esposa mandou que o dono dessa propriedade fosse morto. Mas, irmãos, nada se passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Nosso Deus é o Deus mantenedor de todas as coisas. E no capítulo 21, no versículo 17, diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Fala a ele, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Em seguida, no versículo 20, olha só o que Acabe fala para Elias. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei tua posteridade, e exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebote, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste, e fizeste pecar Israel. Irmãos, olha que sentença. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Veja no versículo 25, o que diz aqui:
Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Continua dizendo assim, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, seguindo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe, olha só, pessoal, o que acontece aqui na sequência. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo, jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Essa foi a reação de Acabe. Mas o que me chamou a atenção é no versículo 28. Olha o que aconteceu. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, olha Deus falando agora, que coisa incrível. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esses maus nos seus dias. Que Deus maravilhoso. Que Deus fantástico. Eu estou contando essa história a vocês, porque essa história testifica o sofrimento daquela pessoa que está passando por uma perseguição. Acabe aqui era o perseguidor. Ele fez muitas crueldades, mas Deus, no seu infinito amor, conseguiu ver o que nós humanamente não conseguimos ver. Uma centelha de amor, uma centelha de arrependimento em Acabe. E ele olhou para Elias e disse assim, você viu o que Acabe fez? O próprio Deus estava chamando a atenção de Elias, porque eu acredito que aos olhos de Elias, Acabe tinha que ser exterminado. Irmãos, eu estou lendo essa história e compartilhando com vocês, porque na vida nossa como cristão, daqueles que buscam viver a palavra do Senhor, como está escrito aqui, veio a palavra do Senhor, aqueles que querem viver como assim diz o Senhor, encontrarão muitos obstáculos. De um lado, a pessoa opressora, do outro lado, a pessoa que está sofrendo a opressão. E nós temos os nossos princípios religiosos, do qual nós queremos que sejam respeitados. Mas, irmãos, por que eu estou lendo e contando essa história a vocês? Porque o nosso Deus é um Deus atento a todas as circunstâncias. É um Deus que está se apercebendo das nossas lutas. Essa semana que se passou, eu recebi lá uma jovem, a Dalila, universitária, estudante, fazendo psicologia. E no último ano dela, ela está encontrando dificuldades, porque um reitor da universidade está perseguindo ela. Está ameaçando, dizendo a ela para que ela troque de universidade, está dificultando a vida dela. Mas Deus, no seu infinito amor, não quer só salvar a Dalila. Deus também quer salvar esse reitor, porque Ele consegue ver aquilo que nós humanamente não conseguimos ver. E a liberdade religiosa é isso, é a manifestação de Deus para a salvação do homem, tanto daquele que persegue, como aquele que está sendo perseguido. E reparem bem aqui nessa história, no versículo aqui seguinte, 25. Ninguém houve como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal. Veja bem, porque Jezabel, sua mulher, o instigava a isso. Irmãos, hoje não é diferente. Satanás tem instigado homens e mulheres a perseguirem aqueles que querem
seguir o assim diz ao Senhor. Eu recebi também em minha sala por esses dias um jovem, cozinheiro, trabalha mais de 5, 7 anos numa cozinha alemã, numa empresa muito grande. E ele recebeu o estudo bíblico a respeito do dia do sábado. E ele aceitou. Qual era a luta dele e a dificuldade agora? Era apresentar aos seus empregadores que ele não iria mais trabalhar aos sábados. Mas no sábado é o dia que tinha mais movimento. Você sabe o que os empregadores disseram a ele? Falaram assim: você já faltou 2 sábados. Se você faltar o 3º, nós vamos te dar a carta informando a você que você está demitido. E ele foi lá na nossa sala. Eu fiz uma solicitação por escrito do que seria o direito dele. Nós nos ajoelhamos e oramos a Deus pedindo a intervenção. 2 dias depois ele voltou, mas voltou com um semblante diferente, um semblante de gratidão, porque Deus tinha feito a diferença. A empresa aceitou bonificar o sábado para ele, liberar ele do trabalho de sábado. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Irmãos, eu recebi também na minha sala a Beatriz. A Beatriz passou 2 anos se preparando. Já faz algum tempo que eu tinha recebido, era na época do Enem, que o Enem caía no sábado. Ela se preparou 2 anos para o Enem. Ela fez certinho a sua inscrição pela internet. Porém, quando ela recebeu a inscrição, a sua prova caiu no dia de sábado. E ela veio à minha sala conversar comigo. Falou: doutor, o que eu faço? Eu falei: vamos ver o que a gente pode fazer. Entramos com requerimento, pedindo um dia alternativo. A administração do Enem não aceitou. Então nós entramos com um mandado de segurança. Só que esse mandado de segurança, eu orientei a Beatriz o seguinte, falei: Beatriz, você entra com esse mandado de segurança com um advogado que é conhecido seu, que seja alguém da sua família, e eu posso dar o suporte, o apoio que for preciso. Ela fez isso. Ela tinha um primo que era advogado, e ela entrou com o mandado de segurança. E ela me ligava durante a semana, porque ela estava com o coração assim apreensivo. Ela estava preocupada, porque ela se preparou 2 anos para passar no vestibular. E na quarta-feira ela me ligou. E ela falou assim: doutor, será que eu vou conseguir essa liminar? O juiz ainda não se manifestou. Eu falei para a Beatriz: fique tranquila, Beatriz, essa luta não é sua. Essa luta pertence ao nosso Deus. Na quinta-feira ela me ligou de novo, porque o juiz não tinha se manifestado sobre o deferimento da liminar ou não. Deferimento é a concessão. E eu de novo eu reafirmei: Beatriz, você está sendo um instrumento de Deus. E Deus vai te dar a vitória. Essa luta é de Deus, Beatriz. Na sexta-feira, um dia antes do sábado, ela me ligou, eram umas 2 da tarde. E ela estava em desespero, porque ela me ligou dizendo assim: doutor Neemias, o juiz se manifestou. E ele não atendeu o meu pedido. O que eu faço? Eu vou perder 2 anos que eu me preparei para esse Enem, doutor. O que eu faço? Aí eu falei: me passa o telefone do seu advogado. Eu liguei para o advogado dela e perguntei: doutor, o senhor está onde? Ele falou: olha, eu estou em Sorocaba, em outra cidade. O senhor está sabendo o que aconteceu com a Beatriz? Aí ele me falou: doutor, já foi julgado o processo, o juiz não atendeu o pedido e mandou já para o arquivo e já julgou. Aí eu falei para ele assim: o senhor me permite intervir nesse processo? Ele falou: não tem o que fazer, doutor. Eu falei: mas eu posso intervir se eu quiser. Ele falou: faz o que o senhor quiser. Eu liguei para a Beatriz e falei: Beatriz, 17ª Vara Federal, Avenida Paulista, pega um ônibus, qualquer coisa e vá até lá.
Eu vou me dirigir até lá. Me arrumei rapidamente, peguei meu carro, parecia o Mar Vermelho, a 23, se abrindo assim. Eu correndo para ir na Justiça Federal para tentar mudar a situação. Mas, irmãos, eu confesso para vocês, humanamente, eu não conseguia ver um caminho para resolver esse assunto. Eu não conseguia vislumbrar uma solução para o problema. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que, como está aqui na Bíblia, Ele conseguiu ver em Acabe um coração bondoso. Ele conseguiu ver arrependimento em Acabe. E pela graça de Deus, pela fé, eu fui até esse cartório. Chegando lá, eu pedi para dar uma olhada no processo. A pessoa que chegou com o processo na mão, ela olhou para mim, ela viu que já estava para ser redigido a sentença. Ela olhou para mim e falou: "O senhor é advogado do processo?" Aí eu falei: "Não." Falou: "Então não posso nem deixar o senhor pegar na mão." Aí eu falei para ela assim: "Mas o assunto é muito sério. Por favor, você precisa me ajudar." Eu falei: "Se você quiser falar com a chefe do cartório", e mostrou a chefe do cartório. E eu pedi para falar com a chefe do cartório. E ela veio com o processo em mãos. E ela disse assim: "Doutor, já está para ser redigida a sentença, não tem o que fazer." Eu falei: "Pelo amor de Deus." Eu perguntei: "Qual que é o seu nome?" Aí ela falou: "Osana." Ali no balcão mesmo eu ergui a mão, falei: "Osana, Deus seja louvado." Ela falou: "Por quê, doutor?" Eu falei: "Porque esse não é mais meu problema." Ela: "Como assim?" Eu falei: "Agora é nosso problema." Eu falei: "Deus te enviou aqui para a gente encontrar junto uma forma de resolver isso." Nisso a Beatriz já estava chegando também. Aí a Osana olhou para a Beatriz e falou: "Moça, eu não acredito. Você vai deixar de fazer o Enem por causa desse negócio de sábado?" A Beatriz olhou bem nos olhos dela e disse assim: "Eu vou. Eu perco tudo o que eu me preparei, mas não perco a minha fé." Que testemunho maravilhoso, né? Aí eu olhei para a Osana de novo e falei: "Osana, nós precisamos resolver esse assunto." Ela falou: "Doutor, a Beatriz está aí, o senhor pode ter acesso ao processo, mas não tem muito o que fazer." Eu falei: "Osana", aí comecei a conversar com a Osana. Nisso já era quase 5 da tarde, né? Ela falou assim para mim, falou: "Doutor, o senhor faz a única coisa que o senhor pode fazer. Pega o processo, desce no andar tal lá, que é a OAB, e faz um pedido de reconsideração. E eu vou mandar para o juiz, ele vai avaliar, vamos ver o que vai acontecer." Eu desci, analisei o processo, vi o que estava em falta, estava fazendo um pedido de reconsideração, quando de repente alguém por trás de mim bate no meu ombro e fala: "Doutor, o juiz está indo embora. Ele vai daqui uns 15, 20 minutos, o senhor tem só esse tempo para o senhor fazer o seu pedido." Eu fiz um resumo e pensei o seguinte: quando Deus dirige as coisas, não é muito o falar e o escrever que vai mudar as coisas. Então vai desse jeito mesmo. Fiz o pedido de reconsideração, juntei o documento que estava faltando. Quando foi 6:30 da tarde, a Osana estava andando com o processo no meio do cartório. Eu olhei para ela e dei um sorriso e fiz assim. Aí ela fez assim com o dedo também, dizendo que foi deferida a liminar. Quando era 7 da tarde, a liminar estava sendo redigida. E aí uma pessoa lá do meio do cartório olhou para a Beatriz e perguntou assim para a Beatriz: "Beatriz, como é que é esse negócio do sábado mesmo?" Ela falou: "No sábado nós guardamos, nós vamos à igreja." "Não, mas não é de um pôr do sol a um pôr do sol?" Aí a Beatriz responde sorrindo: "Até nisso o meu Deus pensou, porque nós estamos em horário de verão." Deus seja louvado, irmãos. Glória ao nome dele. E todo o cartório, ali da 17ª Vara Federal, juntos, eles falaram assim: "Beatriz, boa prova e feliz sábado."
Irmãos, quando que um local público, um local onde há pessoas ali que estão com uma função pública, vão dizer feliz sábado? Como isso é possível? Somente quando há o poder de Deus. Quando que há um processo julgado, há uma sentença a ser redigida, e de repente, com um simples requerimento e apresentação de alguns documentos, o juiz resolve fazer a coisa e reconsiderar o pedido dele. Irmãos, Deus está ao leme de todas as circunstâncias. Aquele rapaz que trabalhava ao sábado, recebeu o estudo bíblico e resolveu guardar e aceitar a verdade do sábado. Como é possível uma empresa que está contra, instigada para prejudicar o nosso irmão, em determinado momento, ela resolve respeitar o dia de guarda do nosso irmão? Irmãos, eu tenho aqui vários slides que eu acho que, em razão do tempo, não vai ser permitido apresentar sobre a legislação e o fundamento do direito à liberdade religiosa. Mas, irmãos, esse assunto de direito à liberdade religiosa, nós temos aqui na Constituição Federal. Isso aqui eu posso dizer a vocês, liberdade religiosa é muito mais que um direito. Liberdade religiosa é uma profissão de fé. É a oportunidade que nós temos de testemunhar do amor de Deus nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse caos. Nós estamos vivendo num momento tão complexo que determinado grupo de pessoas resolve fazer greve e toda a sociedade sofre com isso. É o momento de nós mostrarmos a nossa paciência, a nossa consideração pelo amor de Deus e manifestarmos a bondade e a gentileza de Jesus Cristo. O momento de dificuldade que nós passamos e que nós vamos passar próximo da volta de Cristo Jesus, é o momento pelo qual Jesus vai manifestar-se através das nossas atitudes e o nome dele será glorificado. Irmãos, nós precisamos crer no poder de Deus, porque o fato de nós crermos no poder de Deus cria uma predisposição para a manifestação da glória e do poder de Deus aqui neste mundo de pecado. E é o que nós precisamos, menos fazer e mais crer. E o nosso crer tem que ser tão abundante que ele nos motivará a fazer. E nós estaremos fazendo, não mais porque nós estamos convictos do que é o nosso direito, mas porque nós somos motivados pelo poder e pela glória de Cristo Jesus em nós. Amém, irmãos? Amém, que Deus nos use. Essa é a mensagem. Eu tenho vários slides aqui, mas eu acho que o tempo... Deixa eu ver aqui, vira para cá, né? Para onde? Um momentinho, irmãos. Ah, tá. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? De alguns julgados do tribunal que reconheceu o direito de nós termos o dia de guarda do sábado respeitado. Você consegue mudar aí? Em Mateus 24, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Irmãos, quando estivermos próximo, se bem que nós estamos já vivendo os tempos finais da volta de Cristo, mas quando estivermos mais próximos ainda, a perseguição, ela vai se tornar uma coisa mais constante. Hoje, agora, é o momento de termos a presença do Espírito Santo em nossos corações. É o momento de vivermos a liberdade que Deus nos dá através da sua palavra, através da pregação do Evangelho, através da distribuição dos livros. Você pode mudar para o próximo, por favor? Oi. Esqueci de ligar, pessoal, desculpa aí.
Agora ficou mais fácil, né? Olha aí, ó. E surgirão muitos falsos profetas, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado. Aqui está, irmãos, ó, no versículo 14. Hoje nós estamos vivenciando isso. Nós estamos pregando a mensagem através da entrega do livrinho de hoje. Olha aqui, ó. Que ninguém assente em calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir, porque a profecia predisse, e que o Senhor guardará o seu povo. Ellen White, é nosso dever, ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, despertarmos para a ação. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficarmos na quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Nós temos que dar significância a esse departamento. As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. Irmãos, isso já aconteceu, essa profecia. E tem acontecido em vários países. Por exemplo, teve um país, foi na Colômbia, onde eles estabeleceram que qualquer um que se reunisse estaria sendo penalizado como crime, como criminoso, né? Mesmo agora estão começando. Esta obra continuarão a levar avante até chegar a um limite que não podem transpor. Deus se interporá em favor do seu povo leal, observador dos seus mandamentos. Não podemos trabalhar para agradar aos homens, que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais. Olha, irmão White, o nosso Deus nos chamando a atenção para a responsabilidade do nosso voto. A igreja sofrerá humilhações para que pudesse ser exaltada. Deus estava a ponto de ostentar o seu poder em favor dela, para dar ao mundo outra prova de que não abandonará os que nele confiam. Irmãos, eu estou na liberdade religiosa já há uns 8 anos. Eu estou no departamento jurídico da associação há quase 30 anos. E eu afirmo a vocês, não há um justo sequer que fica sem o apoio e sem o amparo de Deus. Todos recebem a bênção e a graça de Deus. É isso, eu agradeço aqui por estar com vocês esta manhã. Foi um privilégio compartilhar a mensagem que eu li aqui do livro de Reis. Todas as manhãs eu leio e Deus tem me trazido muita iluminação, muita paz no coração. E muito obrigado, pastor Igor. Um privilégio estar agora, não sei como é que funciona a oração. Podemos ficar em pé para orarmos? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, Senhor amado, obrigado, Senhor, por estar aqui neste local. Obrigado por cada um aqui, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos anima e que nos fortalece. Obrigado por esse departamento da liberdade religiosa, Senhor. Que nós podemos, através do Seu Espírito Santo, nós possamos reconhecer, Senhor, a necessidade iminente, Senhor, de entregarmos o nosso coração a Ti. Vivemos a plenitude da mensagem que o Senhor tem para nós. Testificando, amando uns aos outros e sendo um em Cristo Jesus. De forma especial, nos abençoe, Senhor, nesse restante de sábado. E venha se fazer presente em nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, só uma informação. Hoje, às 5h, nós teremos um encontro de liberdade religiosa na Igreja Central. O nosso líder mundial, Dr. Ganoni, ele vai estar presente, palestrando sobre esse tema de liberdade religiosa. E todos estão convidados. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor, eu que agradeço o senhor ter passado esses momentos conosco, ter dividido um pouco dessa experiência.
O doutor ele tem uma experiência incrível, um testemunho pessoal e particular a respeito disso, né? Eu já tive o privilégio de ouvi-lo e, em função disso, Deus realmente o chamou, porque ele já viveu isso na pele e hoje desenvolve um ministério extraordinário, ajudando inúmeros membros da nossa igreja a realmente terem os seus direitos de fé preservados. Só relembrando também, a doutora Damares, ela ainda é presidente, né, da comissão. Doutora Damares, ela é membro da Igreja Central Paulistana, ela é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa na OAB aqui de São Paulo. Então, se você tiver alguma questão, procure o departamento jurídico da associação ou a doutora Damares também, para que você possa ter alguma orientação nesse sentido e poder ter os seus direitos de fé preservados. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutor. Que Deus o abençoe. O senhor pode ir à porta para receber os cumprimentos da nossa comunidade. E você pode desejar um bom restante de sábado para quem está aí do seu lado. E que Deus abençoe a todos nós.